E se o silêncio com o qual você passou anos aprendendo a conviver nunca tivesse sido silêncio de verdade, mas uma mensagem que simplesmente nunca chegou? E esta história mostra que espera, não importa quanto tempo dure, ainda pode ser redimida? Eleanor Voz assinou a ordem de demolição numa manhã de quinta-feira de outubro, usando a caneta tinteiro que o pai havia lhe deixado, e não permitiu que sua mão tremesse. Do lado de fora das janelas altas de seu escritório no 12º andar do Departamento de Planejamento Urbano de Chicago, o céu tinha cor de estanho envelhecido, e a estação ferroviária Austin ficava 5 quarteirões a oeste como uma bela ferida no rosto da cidade. Ela havia defendido sua preservação por 11 anos. Compareceu a todas as audiências do comitê, apresentou todos os estudos de impacto, fez todos os argumentos possíveis com dados, convicção e aquele tipo particular de teimosia que a levou de analista júnior a diretora adjunta sem um único desvio de trajetória. Ela perdeu. E agora, aos 42 anos, a diretora adjunta mais jovem da história do departamento tinha aprendido a ser prática. Era isso que repetia para si mesma enquanto rubricava cada página. O arquiteto designado para supervisionar o projeto de demolição e substituição chegou na segunda-feira seguinte. A assistente de Eleanor bateu 2 vezes e abriu a porta, e o homem que entrou era alguém que Eleanor não via havia 14 anos. Daniel Reis entrou carregando uma planta enrolada debaixo do braço e usando o mesmo tipo de segurança silenciosa que sempre carregou, como se qualquer ambiente passasse a fazer mais sentido assim que ele entrava. Ela se levantou. Não estendeu a mão imediatamente. Daniel parou a 2 passos da porta. Houve um instante entre eles mais longo do que qualquer pausa entre profissionais deveria ser. Então ele sorriu com cuidado, como alguém testando um gelo que suspeita não ser firme o bastante. Você está exatamente igual, ele disse. Isso não é verdade, ela respondeu, e voltou a se sentar. Não foi o reencontro que nenhum dos dois havia imaginado. Embora Eleanor admitisse, muito mais tarde, que tinha imaginado várias versões dele ao longo dos anos. Normalmente tarde da noite, quando a insônia chegava e a cidade zumbia do lado de fora da janela. Em cada versão ela era mais fria, mais segura. Em nenhuma delas tinha sentido aquele antigo impulso voltar ao peito como uma porta se abrindo para um cômodo que havia murado há muito tempo e convencido a si mesma de que já não sentia falta. Eles foram profissionais durante a primeira semana. Revisaram juntos a avaliação do local, em lados opostos de uma mesa de desenho. Discordaram sobre o plano de reaproveitamento dos arcos de ferro da estação. Eleanor queria preservar 3 deles e integrá-los ao novo terminal de transporte. Daniel achava a ideia sentimental e estruturalmente complicada. Ela disse que isso era irônico vindo de um homem que já tinha passado 2 anos redesenhando um prédio inteiro apenas para salvar um único vitral. Ele ergueu os olhos dos projetos. Ela não tinha pretendido dizer aquilo em voz alta. Ele disse, você se lembra disso? Ela respondeu, eu li a cobertura da imprensa. Mas ela não tinha apenas lido a cobertura da imprensa, e ambos entenderam isso sem precisar dizer. Daniel Reis deixou Chicago no fim do verão de 2010 com uma bolsa em Barcelona e nenhum plano claro de voltar. Eleanor tinha 28 anos, acabará de ser promovida e já era muito habilidosa em decidir que o que sentia era menos importante do que aquilo que precisava conquistar. Eles estavam juntos havia 2 anos, e ela acreditava, com uma intensidade que nunca chegou a examinar de verdade, que ele pediria para que ela fosse com ele. Ele não pediu. Beijou-a em O'Hare e disse isto não é um adeus, é uma pausa, como se o amor fosse uma gravação que ela pudesse simplesmente retomar mais tarde. Ela não fez pausa alguma. Continuou. Na 3ª semana do projeto Austin, eles estavam almoçando no escritório dela porque era mais simples do que fingir que evitavam um ao outro, e porque o trabalho realmente exigia decisões diárias. A discussão sobre os arcos evoluiu para uma negociação constante.
Daniel se inclinando gradualmente para a visão dela. Eleanor ajustando discretamente o orçamento para acomodar as preocupações estruturais dele. Havia um ritmo se formando entre os dois que era perigosamente familiar, como uma música cuja letra ela havia convencido a si mesma de que não lembrava mais, apenas para descobrir sua boca formando as palavras de qualquer maneira. Numa terça-feira, enquanto a chuva escorria pelas janelas em longas faixas cinzentas, Daniel contou sobre os 7 anos que passou em São Paulo depois de Barcelona. Projetando moradias populares nos bairros periféricos da cidade, lugares onde a infraestrutura sempre chegava décadas atrasada, quando chegava. Como o trabalho primeiro o esvaziou por dentro e depois o reconstruiu de uma forma mais silenciosa e permanente. Como voltou aos Estados Unidos não porque tivesse terminado, mas porque sua mãe estava doente, e ficou porque ela se recuperou, e depois porque Chicago ainda era Chicago e ele tinha parado de encontrar motivos para partir de novo. Ela ouviu. Contou sobre a morte do pai em 2015 e sobre como mergulhou no projeto Laquefron Corredor como uma forma de luto que podia transformar em algo útil. Contou que ficou brevemente noiva em 2018 de um advogado chamado Marcos que era genuinamente um bom homem, paciente e estável, e com quem sentiu, no fim, absolutamente nada parecido com aquilo que um dia sentirá com tanta facilidade e perderá de forma tão completa. O que era um tipo muito específico de tristeza. Daniel ficou em silêncio por um momento depois que ela disse aquilo. Então falou: eu achei que você entraria em contato. Depois de tudo. Em algum momento ao longo de 14 anos. Eleanor pousou o café. Disse: Daniel. Você foi embora sem me pedir para ir com você. Ele a encarou com firmeza. Disse: eu escrevi uma carta para você. Escrevi 3 semanas depois de chegar em Barcelona. Enviei para o seu apartamento na Dearborn Street. Havia uma passagem de trem sem data dentro dela, e eu pedi para você ir. O ambiente pareceu se reorganizar ao redor dela de um jeito que sentiu fisicamente. Pensou no apartamento que havia sublocado 48 horas depois de ele embarcar naquele voo. A urgência das caixas. O novo lugar na Clark Street onde trabalhou duro para se tornar uma mulher que não esperava por coisas que nunca chegavam. A carta nunca a encontrou. E ela passou 14 anos construindo sua vida em torno de uma ausência que nunca tinha sido aquilo que acreditava. Nenhum dos dois falou por quase 1 minuto inteiro. Então Eleanor se levantou e caminhou até a janela, porque precisava olhar para alguma coisa que não fosse o rosto dele enquanto decidia o que tinha permissão para sentir. Isso não muda nada, ela disse. Quis aquilo como um muro. Eu sei, ele respondeu em voz baixa. Quis aquilo como um luto. A demolição do salão principal da estação Auster estava marcada para começar na primeira semana de novembro. 2 dias antes de as equipes chegarem, uma coalizão de preservação entrou com uma liminar emergencial e o projeto foi suspenso até revisão judicial. Eleanor passou 4 dias entre depoimentos e conferências jurídicas, administrando a resposta da cidade, transitando entre a prefeitura e sua própria consciência confusa. Ela tinha assinado aqueles papéis. Tinha feito seu trabalho. Também estava começando a entender que o fizera acreditando em algo sobre si mesma e sobre aquele prédio que não era totalmente honesto. No 4º dia, Daniel ligou para ela. Não por causa da liminar. Disse: amanhã vou apresentar uma proposta revisada de projeto. Uma que preserva todo o salão principal e constrói um novo terminal de transporte ao redor dele. Vai custar mais caro. A cidade pode rejeitar e encerrar meu contrato. Mas acho que você deveria ver antes de eu enviar. Ela perguntou: por que está me contando isso? Ele respondeu: porque você estava certa sobre esse prédio. Você estava certa desde antes de eu chegar, e eu estava focado demais no que o cliente queria para enxergar isso com clareza. Alguém precisava dizer. Ela perguntou se ele estava falando da estação ou de outra coisa. Ele disse que, sinceramente, já não conseguia separar uma coisa da outra. Tinha parado de tentar. Ela encontrou com ele na estação naquela noite,
uma hora antes de a segurança fechar o perímetro. Caminharam pelo salão principal usando capacetes e luzes de trabalho, passando pelos arcos de ferro que captavam o brilho artificial e espalhavam longas sombras quentes sobre o piso de mármore. Daniel mostrou a proposta revisada em um tablet. Um terminal de transporte que crescia organicamente ao redor do salão preservado, os velhos ossos do prédio se tornando o coração estrutural e estético de algo completamente novo. Era o melhor trabalho que ela já tinha visto dele. Também era, ela compreendia, o tipo de proposta que poderia lhe custar a relação com o cliente que passou meses construindo. Ela disse, isso pode acabar com o contrato. Ele respondeu, algumas coisas importam mais do que o contrato. Ela olhou para ele na penumbra de um prédio que tentou salvar e quase entregou. Pensou numa carta enviada para um endereço que já tinha deixado. Pensou em 14 anos vividos dentro de uma história que contou a si mesma sobre ter sido abandonada, quando a verdadeira história sempre foi mais complicada e mais generosa do que aquilo. Ela disse, venha jantar comigo. Não uma reunião de projeto. Jantar. Ele disse sim antes mesmo que ela terminasse de perguntar. A cidade aceitou a proposta revisada de Daniel em janeiro, depois que a coalizão de preservação retirou a liminar e o comitê orçamentário aprovou o financiamento adicional. Eleanor apresentou pessoalmente o argumento de longo prazo para o projeto, projeções de receita, modelagens de turismo, estudos de impacto no transporte, o tipo de argumento minucioso e incontestável que ela sempre foi capaz de fazer quando acreditava em algo sem reservas. O salão principal da estação Austin permaneceria de pé. Os arcos de ferro ficariam. A construção do novo terminal de transporte ao redor começaria na primavera. Na última sexta-feira de fevereiro, Eleanor estava parada naquele mesmo salão principal, agora livre de materiais perigosos e preenchido pelo cheiro mineral limpo da pedra antiga, observando Daniel atravessar o piso de mármore em sua direção. Ele carregava 2 cafés do carrinho do lado de fora e usava aquela expressão particular que só permitia quando nenhum profissional estava olhando. Ela não apagou os anos entre eles. Não fingiu que a ferida daquela carta perdida estava completamente curada ou que a confiança se reconstruía da noite para o dia apenas porque a explicação tinha se mostrado inocente. Mas deixou de tratar o amor como algo que exigia condições perfeitas antes de poder existir. A carta foi enviada para um apartamento vazio. Ela construiu uma vida cuidadosa ao redor da ausência dela. Ele passou anos acreditando que o silêncio dela era uma resposta. Nada daquilo foi escolha. Ainda assim, tudo os trouxe até ali, até aquele salão, até aquela manhã, até a qualidade particular de luz que atravessava as velhas janelas arqueadas em fevereiro e caía sobre o piso de mármore como uma promessa que o prédio tinha guardado o tempo todo. Ele entregou o café a ela e sua mão permaneceu próxima da dela por um instante mais longo do que a troca exigia. Ela disse, os arcos vão ficar extraordinários quando a luz atravessar na primavera. Ele respondeu, vão mesmo. E a estação os manteve dentro de suas velhas paredes, enquanto lá fora Chicago continuava cinzenta, implacável e viva, e nenhum dos dois tinha qualquer pressa de partir. Você gostou da história de hoje? Fica comigo só mais um instante. Conta pra gente nos comentários, de que cidade você está assistindo. Essa mensagem te tocou? E se tiver ideias para novas histórias, compartilhe, a sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Deixe um like se esta mensagem teve algum significado para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Se você acha que alguém pode gostar desta mensagem, pode compartilhar. E se quiser apoiar o canal, dê uma olhada nos links da descrição. Alguns são links de afiliados, então você ajuda sem custo extra. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.